Olá, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal sobre licitações e contratos administrativos. Estamos no episódio de número 13 da nossa série sobre licitações e o tema de hoje serão as fases de uma licitação. Se você quer ter uma noção geral de como funciona o processo licitatório, assista esse vídeo até o final. Mas antes, alguns avisos iniciais. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative todas as notificações. Não esquece de nos seguir no Instagram, @licitacursos, e deixar o seu like nesse vídeo para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a fase interna da licitação e fase externa da licitação. Acompanhe comigo o seguinte fluxograma. Em maneira mais ampla, nós temos todo o processo licitatório e podemos dividir esse processo licitatório em fase interna e fase externa. Observe que a fase interna é aquela fase da licitação que irá acontecer, que irá se desenvolver em âmbito interno do órgão público que vai promover a licitação. Nós podemos dizer também que seria uma fase preparatória da licitação ou fase interna da licitação. Observe que nós temos a fase externa, que basicamente é a fase em que irá ocorrer a disputa do objeto que está sendo licitado. E aqui, fazendo a transição entre a fase interna ou preparatória da licitação e a fase externa, onde teremos a disputa do objeto licitado, nós temos a publicação do aviso de licitação, ou seja, o que marca a transição da fase interna para a fase externa é a publicação do aviso de licitação, o momento onde a administração pública deixa os particulares cientes de que vai haver uma licitação para contratar determinado objeto. Recapitulando, nós temos todo o processo licitatório e estamos dividindo ele inicialmente em fase interna e fase externa. A seguir, eu vou trazer outras divisões que acontecem dentro dessa fase interna e dentro da fase externa. O objetivo aqui desse vídeo não é esgotar todos os passos do processo licitatório, mas sim te dar uma visão geral do que acontece e mencionar as principais fases de todo um processo licitatório. Vamos lá. Fase interna, iniciando com a requisição do objeto. Requisição do objeto é o momento em que o órgão público entende que tem a necessidade de determinado produto ou serviço e então, na fase interna, surge a requisição do objeto. Por exemplo, determinado setor verifica que precisa de uma mesa de escritório. O responsável pelo setor faz a requisição desse objeto para que ele seja licitado. Dentro da fase interna, nós temos é muito importante mencionar que temos a pesquisa de preços. Toda vez que a administração pública vai licitar o objeto, ela precisa promover essa pesquisa de preços para saber qual o valor estimado do objeto que será licitado. Aprovação do ordenador de despesas. Falando de uma maneira mais clara, o ordenador de despesas é o chefe do órgão público e ele deve autorizar a licitação para o objeto que foi requisitado. Dentro da fase interna, nós ainda temos a nomeação da comissão de licitação ou do pregoeiro e equipe de apoio, que serão os servidores envolvidos na condução do processo licitatório. Lembrando que comissão de licitação é nomeada para tomada de preços, concorrência e convite. Pregoeiro e equipe de apoio para pregão presencial e pregão eletrônico. Quem faz essa nomeação é o chefe, o ordenador de despesas. Na fase interna, nós teremos a elaboração do edital e do contrato administrativo, se for o caso. Também é uma fase muito importante, lembrando que colocar exigências demais no edital pode comprometer a competitividade e afastar licitantes, quebrando os princípios da licitação que nós já aprendemos aqui na série sobre licitações. E, por fim, nós temos o parecer jurídico, onde o órgão de assessoria jurídica verifica esse edital e esse contrato se está
de acordo com a lei ou não e emite um parecer jurídico. O ideal é que o órgão público realize as correções que forem necessárias após a emissão de parecer jurídico. Nós temos aqui, então, um belo panorama do que acontece com o processo licitatório dentro do órgão público, antes dessa licitação ser de fato publicada e avançar para a fase externa. Fase externa da licitação, lembrando que a publicação do aviso é o marco que faz a transição da fase interna para a fase externa. Após a publicação do aviso da licitação, nós podemos ter a impugnação ao edital, onde qualquer cidadão impugna o edital por entender que existe alguma ilegalidade nesse edital, ou então pedido de esclarecimento, quando uma empresa interessada em disputar a licitação ficou com alguma dúvida. Seguindo a fase externa, nós vamos ter o início da sessão pública, que é o início da licitação. Neste início da sessão pública, teremos o credenciamento. O que é credenciamento, Dr. Carlos Nascimento? O credenciamento é o momento em que a pessoa física comprova que possui poderes legais para representar a pessoa jurídica, a empresa, na licitação. Nós temos as duas fases importantíssimas dessa fase interna, que é a fase de habilitação e fase de julgamento das propostas. Veja que eu destaquei o seguinte: na modalidade do pregão existe uma inversão. Primeiro nós temos o julgamento das propostas e fase de lances, e então somente a documentação do vencedor da fase de lances será verificada pelo pregoeiro. Já nas modalidades da 8666 de 93, tomada de preços, concorrência e convite, a habilitação vem primeiro e são verificados todos os documentos das empresas que estão disputando a licitação. Por exemplo, se tem 10 empresas numa concorrência, os documentos de habilitação das 10 empresas serão verificados. Se tem 10 empresas no pregão, só vai verificar os documentos da empresa que vencer a fase de lances. Então observe que essa inversão é extremamente importante. E ao final da fase interna nós temos o vencedor. Já foi ensinado aqui na série sobre licitações que para vencer uma licitação a empresa precisa ter a proposta mais vantajosa e ser habilitada. Se a empresa for habilitada e tiver a proposta mais vantajosa, nós estaremos diante do vencedor da licitação. Lembrando que todo esse processo licitatório é um meio instrumental para que a administração pública realize a contratação de produtos e serviços. Ou seja, depois do vencedor, nós temos a homologação, a adjudicação e, por fim, a contratação do produto ou do serviço que foi licitado. Chegamos ao momento de fazer a nossa enquete desse episódio. Após ter um panorama geral de como ocorre o processo licitatório, eu quero que você me diga o seguinte: você acha todo esse processo muito burocrático? Deixa a sua resposta nos comentários desse vídeo. Você acha que é muito burocrático? Você acha que poderia ser um processo mais célere, mais ágil? Ou não? Realmente tem que seguir todos esses passos para que o dinheiro público seja aplicável da melhor maneira possível? Quero saber qual é a sua resposta. Se você chegou até aqui, é porque você está gostando do nosso conteúdo e eu convido você a mais uma vez se inscrever no nosso canal, ativar todas as notificações, segue a gente no Instagram, @licitacursos, tem muito conteúdo bacana lá sobre licitações, deixa o seu curtir nesse vídeo e compartilha ele nas suas redes sociais. Ficou com alguma dúvida? Deixa ela aqui nos nossos comentários. O episódio de hoje fica por aqui, um forte abraço e até o próximo!